E chegamos então ao quinto item desta apresentação, que é o plano de controle de SDN. Então, como nós já vimos na apresentação passada, SDN é a sigla para Software Defined Networking, né? Rede definida por software. Então, historicamente, a camada de rede da internet ela foi implementada por uma abordagem distribuída por roteador. Então, você tinha um roteador monolítico, ele tinha um hardware de computação, ele executa uma implementação proprietária dos protocolos que são padrões da internet, como o IP, o RIP, o ISS, o SPF, o BGP, e um SO que é proprietário do roteador, né? Como por exemplo o Cisco IOS. Tá? E aí você tinha middle boxes, né? Caixas intermediárias, para fazer funções da camada de rede, como um firewall, um balanceador de carga, um NAT, etc. Tá? Então, era assim que funcionava, né? O roteador tipicamente era aquela coisa fechada, né? Aquele software proprietário, o próprio SO, muitas vezes um SO fechado, proprietário também, e com um conjunto lá específico de funcionalidades, e você ficava sempre dependendo desse fabricante, né? Para qualquer atualização, para qualquer bug que ocorresse, e para funcionalidades diferentes, muitas vezes você tinha que comprar lá uma outra caixa, um outro equipamento, né? Então, quero um Firewall, vou lá, compro lá uma caixinha, instalo lá na minha rede, boto lá num rack, mais um Firewall. Ah, preciso, coloquei um segundo provedor, agora preciso balancear a carga. Vou lá, compro mais uma caixinha lá, um balanceador de carga, instalo. Então, esse tipo de abordagem é a que foi usada historicamente, tradicionalmente. E a partir ali de por volta de 2005, começou a surgir esse interesse em repensar esse plano de controle de rede, né? Fazer isso de uma maneira mais aberta, de uma maneira que não ficasse também tão refém de fabricantes específicos e tudo mais, tá? Então foi aí que surgiu o SDN. Então vamos relembrar aqui, né? No plano de controle por roteador, os componentes de algoritmos de roteamento individuais estão em todo e cada roteador, e eles interagem uns com os outros no plano de controle para computar as tabelas de encaminhamento. Então fica algo assim. Você tem as tabelas de encaminhamento local de cada roteador, e o que produz essas tabelas é o algoritmo de roteamento que roda no próprio roteador. Tá? Então, o plano de controle está dentro do próprio roteador. E os algoritmos de roteamento, as instâncias deles em cada roteador, conversam entre si para poder montar essa tabela de encaminhamento local. Mas você tem tudo dentro de um mesmo roteador. Eles geram as tabelas e você tem então plano de dados e plano de controle no mesmo equipamento. Na abordagem logicamente centralizada, você tem um controlador distinto, que normalmente é remoto, e ele interage com os agentes de controle local que estão nos roteadores para calcular, né, as tabelas de encaminhamento. Quem calcula, no caso, é o controlador remoto. Os controladores locais, eles estão ali apenas para fazer o básico, que é enviar dados para o controlador remoto e receber dados do controlador remoto. Então fica algo assim. Você tem servidores remotos aqui que têm toda a informação que eles recebem dos roteadores, dos controladores locais, e através dessas informações que eles recebem, eles podem criar as tabelas de encaminhamento para cada roteador e encaminhar para esses roteadores, e os controladores locais vão se encarregar de apenas instalar essas tabelas lá para que elas possam ser utilizadas. Então, nesse caso, você tem o plano de dados nos roteadores, mas o plano de controle fica centralizado nesses servidores remotos. Bom, e qual que é a vantagem então de usar um plano de controle logicamente centralizado? Por que fazer isso, né? Porque se tudo era feito de maneira distribuída já desde lá os primórdios da internet, por que mudar tudo agora, né? Bom, a questão é que o gerenciamento de rede fica mais fácil de maneira centralizada. Você evita que uma configuração incorreta num roteador acabe se propagando aí pela rede e causando um estrago muito maior. Tá? Além disso, você tem maior flexibilidade na questão dos fluxos de tráfego.
No roteamento tradicional, você roteia com base apenas nos endereços de destino dos pacotes, enquanto que no logicamente centralizado, ele já nasceu aí sendo realizado não só com endereço de destino, mas também com outras informações de cabeçalho que você pode obter. Então você pode criar regras muito mais complexas. O encaminhamento baseado em tabela, né, lembra lá da API do OpenFlow? Ele permite você programar os roteadores, né? Essa programação sendo feita de uma maneira centralizada, ela é mais fácil. Você calcula as tabelas centralmente e distribui. Cada roteador recebe lá o seu papel já pronto, né? Então você calcula todas as tabelas com base, né? Você tem o mapa completo e você decide essas tabelas com base na informação completa. Então você tem uma ideia, né? A programação pode ser feita com base no todo, enquanto que a programação distribuída é muito mais difícil, porque cada roteador está tomando a sua decisão ali localmente e ele não sabe exatamente a decisão que os outros roteadores ali da rede estão tomando, né? Então, o cômputo dessas tabelas, como resultado do algoritmo distribuído, ele acaba sendo um pouco mais complicado. Você tem lá os protocolos para distribuir a informação, mas cada um está fazendo o seu separadamente, e isso acaba sendo mais complicado, mais difícil, né? E menos flexível. E outra grande vantagem das SDNs é a implementação aberta, a implementação não proprietária do plano de controle. Por quê? Porque até agora, né, o que existia antes era aquele roteador que você compra pronto, com software proprietário, conjunto de funções fechadinho ali, e você não pode mexer, né? Se você tem equipamentos de uma determinada marca, você acaba virando refém daquela marca, porque eles só vão conversar ali com outros equipamentos que rodem os mesmos algoritmos e tudo mais, né? São, mesmo que o SPF, por exemplo, seja aberto, as implementações eventualmente são proprietárias e você não consegue fazer grandes alterações ali dentro do que o fabricante está te oferecendo. E muitas vezes você tem funcionalidades extras que fabricantes oferecem que exigem que você tenha equipamentos da mesma marca. Isso acontece até mesmo com roteador doméstico, se você for ver. Tá? Extensões do Wi-Fi que só funcionam se o equipamento for daquela marca. Aí você precisa ter o roteador e a placa de Wi-Fi do computador da mesma marca, que senão ele não funciona com aquela funcionalidade extra. Então, esse tipo de coisa é muito comum de acontecer quando você tem uma indústria que trabalha dessa forma, de maneira proprietária, com seu SO fechado e tudo mais. Então, quando você parte para uma implementação aberta, você tem mais chances de ter inovações e mais concorrência e tudo mais. Isso aconteceu, inclusive, no mercado de computadores, né? Lá no início, nos anos 70, 60, o que você tinha era máquinas de propósitos específicos que você comprava. O hardware ele já vinha com o software, já vinha com o SO instalado, já vinha inclusive às vezes com softwares, né, com aplicativos prontos ali que serviam exclusivamente naquela máquina, e você não tinha muita flexibilidade. E era tudo muito caro também, né? Então você comprava um computador caríssimo e era obrigado a rodar aquele SO e aquele software que foi feito para ele. O que aconteceu lá nos anos 80 foi a popularização aí dos PCs e aconteceu a questão que agora você, né, compra o hardware que você quiser, instala o SO que você quiser, você pode instalar o Windows, você pode instalar um Linux, você pode, o Linux, a distribuição que você quiser, você pode comprar software de uma empresa ou de outra, usar software aberto. Então isso levou a um avanço muito maior aí nessa questão dos computadores. Baixaram os preços, né? E você tem essa independência de hardware, de software, você usa o que você quiser. Você não está contente com determinado SO, você vai lá, desinstala e instala outro. Você não está contente com software, você desinstala e compra um outro software, ou usa um software aberto, você tem essa liberdade. E em redes não era assim, né? Em redes você ah, comprava lá o equipamento e só podia usar aquilo que vinha ali nele e nada mais. E agora tem essa tendência, né? Já começou, né, com os roteadores, mesmo alguns modelos mais simples que permitem que você troque ali o firmware, né? Às vezes você tem opção de instalar um firmware baseado em Linux, alguma coisa aberta, mas agora a gente vai além, né? A gente, além de poder ter esse controle do sistema,
nós também vamos poder usar essa questão de centralizar o plano de controle, né? Então, para redes grandes aí, isso é interessante, né? É interessante você ter um servidor que centraliza o plano de controle e tem equipamentos mais simples aí, né, que focam apenas no plano de dados. E além disso, você acaba substituindo uma série de equipamentos, né? Você não precisa mais comprar lá uma caixinha para fazer o papel de Fire ou outra para fazer o papel de balanceador de carga e outra para outra coisa, né? Na verdade, você faz tudo isso no software que vai definir lá, através das tabelas, ele pode configurar todas essas funcionalidades de uma vez só. Tá? Então, a ideia com isso é que nós vamos ter equipamentos melhores, né? Vamos ter mais avanços e não vamos mais ficar tão dependentes de determinados fabricantes ou de determinadas implementações, né? A ideia é que esses softwares de rede sejam softwares abertos aí também, de forma que, né, seguindo aí o protocolo, você consegue ter equipamentos de marcas diferentes e tudo mais, e tudo isso vai funcionar de uma maneira mais amigável aí, né? De maneira mais harmônica. Então aqui tem a questão da analogia com a evolução de mainframe para PC, que eu acabei de comentar, né? Então antes você tinha hardware especializado, sistema operacional especializado, aplicações especializadas, né? E hoje o que você tem é uma interface aberta com microprocessadores, você pode escolher o seu sistema, Windows, Linux, macOS, e pode ter uma grande variedade de aplicações, né? Então antes você tinha algo que era integrado verticalmente, fechado, proprietário, uma inovação lenta e uma indústria relativamente pequena, né? E hoje não, né? Hoje o que nós temos é algo horizontal, interfaces abertas, uma inovação bastante rápida e tem uma indústria enorme por trás de tudo isso, né? No roteamento tradicional, a engenharia de tráfego é algo que se torna difícil, porque suponha que o administrador de rede ele queira que o tráfego de U para Z flua através do caminho UVWZ e que o tráfego de X para Z flua por XWYZ. Como que ele consegue fazer isso? Como que ele pode fazer isso? Ele precisa definir os pesos de enlaces, né, para que o algoritmo de roteamento compute as rotas de acordo com aquilo que ele quer. Ou ele precisa de um novo algoritmo de roteamento, porque os algoritmos tradicionais vão fazer esse roteamento automaticamente com base no peso. Então, nesse caso, né, os pesos acabam sendo, né, os pesos aqui dos enlaces acabam sendo apenas botões de controle, né? E isso é errado, né? Não foi para isso que esse algoritmo foi feito. Então, essa não é uma boa solução, né? Vamos supor agora que o operador queira dividir o seu tráfego de U para Z, de U aqui, Z aqui, entre o VWZ e o XYZ. Ele quer que parte dos pacotes venha por aqui e parte por aqui. Fazer balanceamento de carga, né? Você tem dois enlaces que têm mais ou menos a mesma largura de banda, mais ou menos o mesmo custo, e você quer dividir isso daqui, né? Metade para cá, metade para cá. Como é que você faz isso? Se você está usando o roteamento com o encaminhamento com base no endereço de destino, não dá para fazer isso, né? Não pode ser feito da maneira tradicional. Você vai precisar de um novo algoritmo de roteamento para conseguir fazer esse tipo de coisa. Vamos ver um outro caso aqui. Vamos supor que você quer rotear os tráfegos azul e vermelho de maneira diferente. Então, o vermelho está vindo de U para V, para W e para Z. E o azul está vindo de X para W, para Y e para Z. Tá? Então, notem que em ambos os casos o destino é Z, mas W ele encaminha direto para Z quando o enlace anterior pelo qual o pacote passou é V, e se o enlace anterior for X, ele vai, em vez de encaminhar direto para Z, ele vai encaminhar para Y, e Y sim vai encaminhar para Z. Então ele
para o mesmo destino, ele toma decisões diferentes com base em qual que é o enlace de origem. Então, isso é algo que a gente não consegue fazer com o encaminhamento tradicional baseado em destino, tá? Nem com o roteamento de estado de enlace, nem com o roteamento de vetor distância. A gente precisa de uma nova solução para conseguir fazer esse tipo de coisa. E aí que entram então as redes definidas por software. Aí você pode ter o encaminhamento baseado em fluxo generalizado, como por exemplo, usando o OpenFlow. Você tem a separação de plano de dados e de plano de controle. E você tem funções do plano de controle que são externas aí aos comutadores do plano de dados. E você tem aplicações de controle que são programáveis. Então você pode, através desse tipo de arquitetura, fazer o roteamento, fazer controle de acesso, fazer o próprio balanceamento de carga, né, do estado anterior. Então tudo isso você consegue fazer quando você tem, né, o software para poder calcular essas tabelas com base em tudo isso, né? Não com base apenas no destino dos pacotes, mas com base no fluxo em si, né? Em todas as informações que podem ser extraídas aí dos pacotes. Então, os comutadores de planos de dados que são usados nas SDNs são computadores rápidos, simples, são commodity. Eles implementam o encaminhamento generalizado do plano de dados no hardware, né? Então, eles ah, são rápidos, mas são mais simples, né, do que um computador tradicional, né, do que um roteador tradicional que precisa rodar o software e calcular as rotas ele próprio, né? Então, é um equipamento mais simples, mais que se assimila até mais a um switch, né, um comutador, do que um roteador propriamente, e ele faz esse encaminhamento de maneira generalizada, né? E as tabelas de fluxo de comutação são computadas e instaladas pelo controlador remoto. E existe daí uma API para controle de comutação, né, que é baseada em tabelas, né, como o OpenFlow, que define o que é controlável e o que não é. E existe também um protocolo para comunicação com o controlador, que pode ser também, no caso, o OpenFlow. Tá? Então, aqui ficam, né, os computadores que são controlados pelo SDN, pela rede definida por software. O controlador SDN é o sistema operacional de rede. É ele que vai manter informações do estado da rede, né, que precisam ser informadas aí para os aplicativos que fazem o controle. Então, o controlador faz a interação com os aplicativos de controle que estão acima dele, né, através da API norte dele, né? E ele interage também com os comutadores de rede, né, os computadores de rede que estão abaixo dele e estão na API Sul. E ele é implementado então como um sistema distribuído, né, para ter um desempenho maior, ter escalabilidade, ter tolerância a falhas e ter robustez. E por fim, nós temos os aplicativos de controle de rede. Esses são os cérebros de controle, são eles que vão implementar as funções de controle usando os serviços do nível inferior, através da API que é fornecida pelo controlador SDN. Então, o que esses aplicativos fazem, né, são aplicativos que fazem tarefas como roteamento, controle de acesso, balanceamento de carga. Eles podem, através da API, se inscrever aqui no controlador SDN para serem informados quando ocorre alguma mudança na rede. E assim eles podem reagir a essas mudanças de rede. Então, eles percebem que quando ocorre uma mudança, eles podem tomar aqui uma decisão que vai alterar alguma tabela, né, algumas tabelas de roteamento dos comutadores, né, dos comutadores da SDN aqui embaixo, tá? E eles são desagrupados, né? Eles podem ser fornecidos por terceiros, né? O fornecedor de um aplicativo não necessariamente é o mesmo fornecedor do controlador SDN, por exemplo, tá? Então, essa é uma das vantagens aí desse tipo de rede, né? Você pode colocar aqui aplicativos que façam aquilo que você precisa e você nem fica
dependente de um único fabricante, né? Você pode inclusive colocar esses aplicativos de controle de rede de terceiros aqui, caso você tenha essa necessidade. Aqui temos um exemplo de alguns componentes de controladores SDN. Então, temos a camada de comunicação, que é a comunicação entre o controlador SDN e os comutadores que são controlados por ele. Então, normalmente você tem essa comunicação sendo feita através de OpenFlow ou de SNMP, por exemplo. Aí você tem uma camada de gerenciamento de estado em toda a rede. Então, são os estados de enlaces de rede, estados dos comutadores, dos serviços, né? E um banco de dados, né? Portanto, um banco de dados distribuído. Então, você tem aí um gerenciamento de estado robusto distribuído em toda a rede, onde você coleta informação de comutadores, informação de hospedeiros, informações de estado de enlace, e aí você tem estatísticas e tabelas de fluxos aqui. E por fim, você tem uma camada de interface para aplicativos de controle de rede, que aí você tem então uma API de abstrações. E aí então aqui você pode ter o grafo de rede, a API RESTful e os intents, né? Então, através disso você tem aqui as interfaces, abstrações para os aplicativos de controle de rede que vão, né, se conectar aqui e poder, né, fazer o controle então dos roteadores através aí do controlador SDN. Agora vamos falar um pouquinho sobre o protocolo OpenFlow. É um protocolo que é usado entre os controladores e os computadores. Ele usa TCP para trocar as mensagens, tem a criptografia como opcional, e ele tem três classes de mensagens, que são as de controlador para comutador, as assíncronas de comutador para controlador e as simétricas. Então aqui vamos ver alguns dos principais tipos de mensagens que são enviadas de controlador para comutador. Temos o tipo features, que é quando o controlador faz uma consulta de atributos do comutador e o computador responde. Então ele vai lá, pergunta aqui algum atributo, ou o computador responde para ele. Tem as configure, que vai fazer a consulta e pode fazer também um ajuste de parâmetros de configuração do computador. Tá? Então pode ser tanto apenas uma leitura de um parâmetro, ou ele pode também configurar um parâmetro. Temos o Modify State, que serve para adicionar, excluir, modificar entradas de fluxo nas tabelas do OpenFlow. Então, temos lá tabelas, né, em cada comutador de rede aqui, e o OpenFlow pode, em algum momento, né, resolver adicionar mais regras ou excluir regras. Tá? Então, usando aí o Modify State. E por fim, temos o Packetout, que significa, né, serve para o controlador poder enviar pacotes a partir de alguma porta específica de um controlador. Então, por algum motivo, ele precisa enviar um pacote, né? Ele precisa enviar um pacote por algum dos roteadores, ele envia esse pacote para o roteador e o roteador faz o encaminhamento da maneira que ele desejar. Então, agora vamos ver algumas das principais mensagens de comutador para controlador. Temos o packetIn, que transfere o pacote, né, e o controle desse pacote para o controlador. Vocês lembram lá que nos slides da apresentação passada tinha lá uma opção, né, que dependendo da regra que um pacote se enquadra, você encaminha ele por uma determinada saída do computador. Mas também você pode definir uma regra que se o pacote atende aquela regra, você pega aquele pacote e envia para o controlador OpenFlow. Então é justamente isso que acontece aqui, né? Se caiu numa regra que é para encaminhar para o controlador, ele envia para o controlador. E o controlador pode depois também dar prosseguimento nesse pacote, né? Fazer o encaminhamento dele através do paquetout. Ele pode enviar, então, a partir de um determinado roteador aqui, ele pode fazer aquele pacote que chegou sair, tá? Ou ele pode não dar continuidade, né? O controle passa a ser dele, é ele que decide se ele vai encaminhar o pacote ou se ele vai jogar o pacote fora, né? Se ele vai fazer uma análise e ver que o pacote pode ser um pacote nocivo, por exemplo, jogar ele fora. Então isso é feito através de packetIn e packetout. Uma outra mensagem que o computador pode enviar para o controlador é a de flow removed.
quer dizer que ele removeu uma entrada da tabela de fluxo. Por que ele faz isso? Ou porque o controlador pediu, né? Ou porque deu um timeout, por exemplo. Então, é uma forma dele avisar o controlador que ele está excluindo ali um, uma entrada da tabela de fluxo. Tem também o port status, que informa o controlador de uma alteração em uma porta, né? Então, aconteceu alguma mudança, caiu lá um determinado enlace ou restaurou um determinado enlace que estava desligado, vai ter uma mudança de status de porta e isso vai ser informado ao controlador também. Então, assim, os operadores de rede, felizmente, eles não programam os computadores criando e enviando mensagens OpenFlow diretamente, né? Em vez disso, eles vão usar abstrações de nível superior no controlador. Aqui temos um exemplo de uso, um exemplo de interação no plano de dados e plano de controle. Então, vamos supor que a gente tem aqui um roteador S1 que ele teve uma falha no enlace usando, né? Ele vai notificar uma falha usando mensagem port status do OpenFlow para notificar o controlador. Tá? Então ele percebeu aqui que um enlace não está funcionando, ele avisa. O controlador SDN recebe essa mensagem via protocolo OpenFlow e atualiza a informação de status do enlace dele, né? A informação de status do enlace que ele tem. O aplicativo do algoritmo de roteamento de Dijkstra, ele se registrou anteriormente para ser chamado sempre que uma mudança ocorresse aqui. Então ele está sendo notificado, olha, mudou alguma coisa aqui, você precisa ir fazer a sua parte, né? Esse algoritmo de roteamento de Dijkstra, ele acessa informações sobre o grafo da rede, né? Aqui, né, as informações de estado de enlace, e informações, através dessas informações de estado de enlace, ele vai calcular as novas rotas. Tá? Uma vez que ele calculou as novas rotas, esse aplicativo de roteamento de estado de enlace vai interagir com o componente de computação de tabela de fluxo no controlador SDN, e ele vai então computar as novas tabelas de fluxo que são necessárias. E por fim, o controlador vai usar novamente o OpenFlow agora para instalar as novas tabelas nos computadores que precisarem ser atualizados. Antigamente existia um único controlador SDN, mas com o passar do tempo, vários outros controladores foram sendo desenvolvidos. Alguns são proprietários, mas existe uma boa quantidade de controladores que são open source, né? É o caso do Open Daylight, o ODL. Então aqui nós temos, né, a arquitetura desse controlador do Open Daylight. Nesse caso é o ODL Lithium, que é a terceira edição desse controlador. Nele, os aplicativos de rede podem estar contidos ou serem externos ao controlador SDN. E ele tem uma camada de abstração de serviço que interconecta aplicativos e os serviços internos e externos. E aqui nós temos um outro exemplo de controlador SDN, controlador ONUS, que vem de Open Network Operating System. E ele tem então aplicativos de controle separados do controlador. Um recurso que é exclusivo do ONUS é essa estrutura de intenção que ele tem, que permite que um aplicativo solicite um serviço de alto nível, por exemplo, configurar uma conexão entre um hospedeiro A e um hospedeiro B, ou vice-versa, né? Falar A e B não devem se comunicar. E ele faz isso sem ter que saber os detalhes de como esse serviço é executado. Os estados de enlace dos hospedeiros, do dispositivo de rede, tudo isso é mantido no núcleo distribuído do ONUS. Então, o ONUS é implantado como um serviço em um conjunto de servidores interconectados, onde cada servidor executa uma cópia idêntica do software do ONUS. E um maior número de servidores ele oferece então uma maior capacidade de serviço. E o próprio ONUS tem mecanismos para
poder replicar serviços e coordenar entre várias instâncias de um mesmo serviço. E fornecendo então para os aplicativos que estão acima e para os dispositivos de rede que estão abaixo, a abstração, né, dos serviços que estão logicamente centralizados. E aqui na parte sul, né, na parte sul você tem a questão da heterogeneidade, né, dos hospedeiros, dos enlaces, dos computadores e dos protocolos subjacentes. Então, isso permite que o núcleo distribuído seja agnóstico, tá? Com relação a protocolos. Por isso que ele pode executar aí uma grande quantidade de protocolos, né, ao custo aí de uma abstração maior.